altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Nós vamos estudar o Evangelho, todos vocês aí, nossa, parabéns. É o capítulo 9, Bem-aventurados que são mansos e pacíficos. E ele parou no item 4. Por essas máximas, Jesus faz a lei da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência. Consequentemente, condena a violência, a cólera e mesmo qualquer expressão descortês. Por favor, desliguem os celulares, tá? Que alguém possa usar com respeito aos seus semelhantes. Raça, entre os hebreus, era um termo de desprezo, que significava homem, sem nenhum valor, e se pronunciava cuspindo e virando a cabeça para o lado. Jesus ainda vai mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão: és louco. Fazer a prece pedindo ajuda a Jesus, pedimos ao Espírito São Luís que nos ajude a entender o Evangelho, pois nada sabemos. Peço ajuda para cada um de nós. Peço pelos desencarnados. Peço ajuda, Jesus. Peço ao seu altivo, às irmãs queridas. Peço em nome do amor. Mas eu peço em nome de Deus a permissão para iniciar o estudo do Evangelho e os nossos irmãos. Que assim seja. Volto a pedir, por favor, desliguem os telefones. Ou quem não quiser desligar, pode se retirar, tá? Porque não dá para ficar com barulho e a aula. Ainda mais no estudo do Evangelho, a gente tem muito que respeitar. Não por nós, um pelo outro, que pelo menos a gente respeita a Deus, a divindade, os espíritos que estão presentes entre nós. Nesse parágrafo que eu acabei de ler, não sei se o seu Nilton ele já deu essa aula. E na época, lá naquela época que as pessoas tratavam com violência uma com a outra, a pessoa ela chamava o outro de raça, em vez de falar assim, às vezes, supondo, tá eu e Priscila passou por mim, aí a Priscila pega e fala assim, ô raça, e cuspia por outro lado, entendeu? Era um termo lá que eles usavam, que Jesus condenava. Que não se deve fazer isso com nenhum irmão, com pessoas nenhuma. Não se deve fazer nem com animal, imagina com ser humano, entendeu? E aí continuamos esse parágrafo, chamando o outro de louco. Muita gente chama o outro de louco. Também não se deve fazer isso. Aí vamos por outro parágrafo. É evidente que aqui, como em qualquer circunstância, a falta é agravada
ou atenuado pela intenção, mas em que uma simples palavra pode ter tanta gravidade para merecer uma reprovação tão severa? É que toda palavra ofensiva é a pressão de um sentimento contrário à lei do amor e de caridade. Vocês estão entendendo? Essa leitura, assim, já está bem explicadinha. Como é assim, é evidente que aqui, como em qualquer circunstância, ele diz, em qualquer circunstância, em qualquer momento onde nós estivermos, no lugar onde nós estivermos, qualquer pessoa, com o vizinho, com o irmão, nós não podemos falar palavras agressivas. É agravada ou atenuada pela intenção, mas em que uma simples palavra pode ter tanta gravidade para merecer uma reprovação. É que toda palavra ofensiva é a expressão de um sentimento contrário à lei de amor e de caridade. Lei esta que deve reger as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que ela é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, alimentando o ódio e o rancor. Enfim, porque depois da humildade perante a Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo o cristão. Ele diz que a caridade para com o próximo é a primeira lei que tem entre os cristãos, que tem entre nós, se considerarmos um cristão. Mas o que Jesus quis dizer com as palavras, bem-aventurados que são mansos, porque possuirão a terra. E ele havia recomendado a renúncia aos bens deste mundo e prometido os do céu. Nós vamos para o item 5, que é o que ele faz uma pergunta, né? O que quis dizer Jesus com essas palavras, bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra? Ele está perguntando, por que Jesus quis dizer com isso? E ele nisso, ele recomenda que as pessoas se renunciem aos bens deste mundo, que é os bens da terra, e aí são prometidos os do céu. Aí vai a explicação ali também. O homem, enquanto aguarda os bens do céu, tem necessidade dos da terra para viver. Que a gente precisa de trabalhar para viver, né? Precisa de comer, precisa de se vestir. Tudo isso está aqui no Evangelho. Não é que você vai falar assim, eu vou deixar de trabalhar para poder estar seguindo a Jesus. Não é isso que ele quer dizer. Eu vou deixar de correr atrás de alguma coisa para me poder se vestir, porque Jesus não quer. Não é isso também que ele quer dizer. Tem necessidade dos da terra para viver. Jesus apenas recomenda que não se dê mais importância aos bens terrenos
do que aos dos céus. Que não dê mais importância, supondo, não vou falar porque todos nós precisamos, todos nós precisamos de cesta básica, nós precisamos, mas que todos os dias de estudo tivesse assim a casa cheia, não seria muito bonito? Mas não, nós ainda nos esforçamos somente no dia da cesta básica, somente no dia do café da manhã, entenderam? O que Jesus está dizendo? E caiu logo aqui nesse capítulo de hoje, ele nos ensinando que nós possamos a valorizar mais os bens dos céus. Ele diz, os bens dos céus é o quê? Os ensinamentos, que muitas casas nessa hora estão ensinando. Ele não exige o local. Eu tenho que ir para a doutrina espírita? Não, mas que vai em busca dos bens do céu, primeiro, porque os da terra são encaminhados. Vamos continuar. Importância aos bens terrenos do que aos dos céus. O outro parágrafo. Por essas palavras ele quis dizer que até agora os bens da terra são monopolizados pelos violentos, em prejuízos do que são mansos e pacíficos, aos quais muitas vezes falta o que lhes é necessário para viver, enquanto que outros possuem até o supérfluo. Outra coisa também que no Evangelho é assim, se houvesse no mundo mais assim ajuda, com certeza seria diferente. Se houvesse mais pessoas, assim, esses intelectuais, muitos intelectuais, se soubesse mais como lidar com aqueles dons que Deus deu a ele, que uma pessoa que é intelectual e é um bilionário, com certeza Deus deu aquela oportunidade para ele. Mas Deus deu em quê? Em prol para que ele pudesse ajudar mais, para que ele pudesse fazer mais pela nação dele, onde ele mora, pelo país, pelo município, pelo estado. Se Deus dá essa oportunidade ao homem, é para ele fazer alguma coisa. Mas, infelizmente, nós não vemos isso, só vemos quando acontece essas grandes tragédias que nem está acontecendo aí, né? Aí, esses milionários, às vezes, começam a fazer alguma coisa. Mas se eles estivessem atentos, fazendo antes, poderia até ter evitado certas coisas que acontecem. Promete Jesus que a justiça será feita para eles, assim na terra como no céu. Agora, essa justiça que ele fala aqui, quero saber quem é que vai saber responder. Que aí eu vou dar o celular de quem? Da Roberta. Sortear o celular da Roberta. Quando ele fala assim, vocês prestem atenção, promete Jesus que a justiça será feita para eles, para esses homens que eu acabei de dizer, são intelectuais, sábios, bilionários da vida, que não ajudam, que gastam por gastar. Como que essa justiça será? Como que eles serão cobrados um dia pela lei de Deus?
Através do quê? A Roberta disse perdão. Através de quê? Isso pode acontecer nessa vida, ela falou, através de uma perda. Pode acontecer nessa vida ou em outra, que será através da reencarnação. Que nessa eles podem terminar muito bem, bilionários, fazendo o que quer, mas na próxima vão lá reencarnar lá junto com as... Oi? Isso, vem assim, ó, que nem a Dilane Amaral aqui, sem nada. Aí o quê? Usou mal o que Deus deu, usou mal a oportunidade que Deus deu. Se Deus deu a ele o poder de ser um bilionário na vida, de ser um presidente, de ser uma pessoa alta na sociedade, é para quê? É para ele ajudar a sociedade. É para ele ajudar não só intelectualmente, mas moralmente também. Porque eles são capazes de fazer isso. O ensino que eles passam para os colégios, para as crianças, é ali ensinando as crianças a crescerem como família, a respeitarem as suas famílias. Então, se esses homens são designados por Deus para fazer essas coisas e infelizmente eles não fazem, simplesmente estão deturpando o Evangelho de Jesus em outras existências, só Deus sabe o que será, o que irá acontecer com eles. Porque eles serão chamados os filhos de Deus. Quando a lei de amor e da caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. Os fracos e o pacífico não serão mais explorados nem humilhados pelos fortes e pelos violentos. Estão entendendo? O Evangelho está bem explicadinho. Ele está dizendo, quando a humanidade passar toda a humanidade, todos nós, começar a agir só com amor, com caridade, um para o outro, o egoísmo vai se afastar da terra. Quando esses fortes, esses que se dizem fortes, pararem de humilhar os fracos, os pacíficos, as pessoas que são exploradas, tudo será diferente na terra. E às vezes a gente fala assim, poxa, ainda a gente vê as coisas acontecer. Às vezes a gente pensa, não tem mais humilhação, não tem mais escravo. Isso aqui para nós pensamos, não tem, mas existe bem pertinho de nós. Às vezes isso acontece na família. O pai escraviza o filho, a mãe escraviza o filho, ou escraviza a filha. Isso às vezes acontece perto da gente, ou na nossa própria família. E quando isso começar a mudar, quando as pessoas começarem a ser diferente, a agir diferente, tudo começa a mudar no nosso lar. Para que isso
venha mudar, nós temos que começar conosco mesmo, dentro da nossa casa. Nós começar a mudar dentro de nós. Nós temos que educar nossos filhos? Temos. Eu me lembro como se fosse hoje. Minha mãe sempre foi evangélica e ia na igreja. Eu ia com ela, ia eu e eu sou irmã de... Nós somos 9 irmãos por aí. E nós todos ia. Sentava minha mãe no banco de trás e nós todos aqui na frente. Numa fileira só nós, os filhos. Nós não diria um mar. Minha mãe, quando saía de casa, falava assim para a gente assim, eu me lembro porque eu sou a mais velha, então eu sempre me lembrei das coisas. Vocês vão, sentam do meu lado e ficam-se comportados, porque se eu chegar em casa, ficava uma varinha de goiaba lá esperando a gente. Ninguém saía, ninguém se mexia. Quando o pastor dizia amém, aí todo mundo saía, ia para banheiro, fazia alguma coisa que queria. Tirando isso, e a minha mãe não falava nada. Se um de nós dois olhasse para o lado assim, um para outro, ela só fazia assim, a gente já sabia. Entendeu? Isso vem de casa. Não é o outro que tem que corrigir a gente, não é eu que tenho que corrigir o filho de vocês. Cada um começa a se corrigindo em casa. Meu filho, você vai fazer isso e isso. E é conversando. Não é batendo, não é espancando, não é escravizando. Eu falo isso pelos meus filhos, porque eu tenho filhos e meus filhos estudam, e o que acontece? Eu converso com eles em casa. Qualquer coisa eu converso. Para nós poder mudar a terra, mudar o mundo, nós temos que começar a nos corrigir de casa. E não corrigindo o vizinho, não corrigindo o outro. Nós temos que nos corrigir, nós temos que ver o erro que está acontecendo dentro da nossa casa e começar a corrigir. Para que ninguém lá fora comece. E nisso vai mudando, que um vai vendo, poxa, é ali aquela família ali, é tão direitinha, por que a minha não é? Aí vão conversar, vizinha, por que meus filhos fazem isso e isso? A vizinha vai falar, vizinha, eu faço isso e isso com meus filhos, então, eu vou passar a fazer também. E aí começa mudando as coisas. Em palavras simples, que se muda o mundo. Vamos aqui de novo, nós agora estamos entrando. Não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem humilhados pelos fortes, pelos violentos. Esse será o estado da terra, quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela houver se transformado em um mundo feliz pela expulsão dos maus. Então a gente conta com isso, com uma terra feliz. Como eu vou morrer com 110 anos, eu quero ainda ver isso. Aí vamos agora para o item 6. Vocês entenderam? Trazendo aqui esse evangelho para a linguagem nossa, entendeu? Uma linguagem simples, é essa teoria, a gente começar se corrigindo, vamos se corrigindo dentro da nossa casa, aos pouquinhos, isso e aquilo, para poder a gente mudar. Se o professor tivesse aqui, ele teria até uma linguagem mais avançada, né? Mas eu creio que todos estão entendendo. Nós vamos agora para a afabilidade e a doçura, a benevolência
para com os semelhantes. Fruto do amor ao próximo. A afabilidade e a doçura, que são as formas da sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências. Aqui trazendo o Evangelho. Ele diz da benevolência, da afabilidade, da doçura, do amor ao próximo. Mas nós podemos confiar nas aparências? Podemos? O que é que vocês acham? Às vezes as aparências enganam, até no plano espiritual. Teve uma vez, certa pessoa estava pedindo ajuda à espiritualidade. Aí aparece um espírito. E o espírito, na aparência de um espírito elevado, e falou certas coisas, certas palavras, que não são coerentes, não era coerente. Aí nisso, a pessoa continuou pedindo, e aí apareceu o espírito, o espírito elevado, e apareceu o outro. O outro começou a rir e se desfazendo. E ali havia diferença. Aí a pessoa se perguntou, começou a se perguntar, aonde está a diferença? Se os dois tinham o mesmo rosto, estavam vestidos da mesma roupa. Aí eles falaram, a diferença é você. Você tem que sentir a vibração do espírito. Aí que essa pessoa continuou a perguntar, e o espírito superior respondeu para ele, ou para ela: você tem que sentir a vibração do espírito, porque se é um espírito bondoso, você vai sentir que você vai estar bem, vai estar feliz. Agora, se é um espírito doente, você vai sentir dor, você vai sentir peso. Se é um espírito deprimido, você vai sentir vontade de ficar dormindo, vontade de não fazer nada. Isso sempre acontece. Quantas chega aqui no passe de cura e está lá, não tem vontade de levantar, não tem vontade de fazer nada, tem vontade de ficar dormindo, e aí toma um passe lá dentro da sala de cura, e aí, poxa, nossa, eu estou me sentindo bem. São esses irmãozinhos que às vezes eles estão doentes, e aí eles querem machucar também. Não querem machucar, eles só querem pedir ajuda. Que às vezes vocês saíram na rua, aí ele está lá vendo, ele fala assim: como é que é o nome da senhora? Da senhora, como é que é o nome? Dona Iva. Aí fala assim: Dona Iva está indo lá para o SEAP. Eu vou com ela, eu posso ir com ela. Aí pega junto com a Dona Iva. Aí nisso a Dona Iva vai ficar: ai meu Deus, estou sentindo dores. Aí chega aqui: nossa, estou sentindo dores. Simplesmente é um irmãozinho que pediu ajuda. Ele não quis machucá-la, mas que queria ajuda. Então, por isso a necessidade de estar sempre em prece, que aí a Dona Iva ia sentir logo e ia falar assim: olha, vocês podem ir comigo, mas não gruda em mim não, porque eu não aguento vocês. Vão me acompanhando, vai andando devagarzinho, que nós chegamos lá. Vamos aqui de novo para o estudo. Pois a educação
e a vivência no mundo podem proporcionar o verniz dessas qualidades ao homem. Quantos a cuja fingida bondade e simplicidade é apenas fingida bondade e simplicidade é apenas uma máscara para o exterior. E esse espírito, quando se apresentou para essa pessoa, ele fingiu de um espírito bom, fingiu de um espírito elevado, entendeu? Então, se essa pessoa tivesse vigiando, ela ia saber como que não era um espírito elevado, entendeu? Isso acontece. Também acontece com o encarnado, que às vezes você lida com a pessoa, com o encarnado, e você ajuda e você faz isso, e aí depois você descobre que ele está lá falando de você. Aí você fala assim, poxa, mas eu estou ajudando tanto ele, por que ele está falando assim de mim? E aí você começa a criar uma mágoa dentro, entendeu? Por causa dessas falsas pessoas. Só que aí o que é que você faz? Em vez de você criar essa mágoa dentro, supondo a Priscila me trata muito bem, a Priscila faz um monte de coisa por mim, e aí do nada eu estou falando da Priscila. Eu estou, não gosto daquela menina, por isso, por aquilo. Aí a Priscila cria uma mágoa dentro dela. O que é para a Priscila fazer? Não é para a Priscila criar essa mágoa. A Priscila falar assim, poxa, eu ajudo tanto a Dilane. Por que ela está fazendo isso comigo? Deixa eu orar por ela, que ela está precisando de Jesus no coração dela. E aí ela fazia uma prece por mim. Com certeza a Priscila vai ficar bem. E aquelas vibrações maléficas que eu estou jogando para a Priscila, aquela falsidade toda, aquilo ali vai ficar comigo. E a Priscila vai seguir em paz. Mas se ela começar adquirindo a mágoa, guardando aquela mágoa, vai prejudicar ela também. Tanto faz a mim quanto a ela. Vai ficar... Eu já estou no mal, já estou agindo no mal. E ela também vai começar a cair. Vocês entenderam essa parte que eu quis dizer? Quando vocês souberem, poxa, estou ajudando alguém, né, Patrícia? Estou ali ajudando alguém, por que essa pessoa está falando de mim? Por que ela está falando isso? Nem queira saber por quê. Fala logo assim, vou fazer uma prece por ela, deixa eu botar o nomezinho dela na caixinha, vai lá no CEAP, deixa eu botar o nome de fulano aqui nessa caixinha aqui, porque ela não está bem. Eu ajudo tanto ela, por que ela fala de mim? Entenderam? E nisso aí a gente consegue mudar o mundo. Vamos embora. Uma roupa cujo corte planejado, dissimula as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm um sorriso nos lábios e os venenos no coração, que são brando desde que nada incomode. Entenderam? Eu sou boazinha, tudo assim, desde que alguém não me incomode. Vocês entenderam isso? Porque se a Priscila mexer comigo, ela vai se ver comigo. Vocês estão entendendo? A falta de amor ao próximo,
a falta de entender o outro e estão entendendo também o que é falso. São essas coisas. Mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam diante das pessoas, transforma-se em dardo envenenado quando falam por trás. Estão entendendo? São essas coisas que nós não podemos ligar. Que tem as pessoas que falam, quando falam por trás, você não está ali para ver, você faz prece por elas, fazem prece por elas, para poder... Está eu falando com a Priscila ali, é a minha sombra. Aí, vocês fazem prece para a pessoa, quando vocês souberem disso, que alguém está falando mal. Como é que é o nome da senhora? A senhora. Oi? Dona Maria. Quando a Priscila está falando mal da Dona Maria ajuda muito a Dona Maria, ajuda muito a Priscila. Oi? Está vendo? Não, tem que fazer uma prece por ela, falar, Jesus, abençoe a Priscila, porque ela não sabe o que está fazendo. Eu ajudo tanto essa menina e ela está me prejudicando. Entendeu? Esse é um ato cristão, é um ato de amor, benevolente para nós mesmos. Agora, se eu for lá com a Priscila tirar satisfação, eu estou agindo como? Igual ela. Estou agindo igual a Priscila. Vamos para o outro parágrafo. A essa classe pertencem ainda esses homens, benignos, fora de casa, mas tiranos, domésticos, que fazem sua família e seus subordinados sofrerem. Também acontece isso. Às vezes em casa, às vezes aqui fora a gente é mansinho, não falo palavrão, não falo isso, não falo aquilo, mas aí quando chega em casa você fala um monte de palavrão dentro de casa, fala umas coisas feias, aí o que? Você está sendo uma coisa e dentro de casa você é um carrasco. Também isso é contra a lei de Deus também. Por isso que se você quer ter amor ao próximo, comece dentro de casa. Um exemplo que eu vou falar eu estou falando dos meus filhos mesmo, entendeu? Esse exemplo tem no colégio, que tem muitas crianças, muitos coleguinhas dos meus filhos falam assim, eu vou pedir a sua mãe para ser minha mãe. Eu chamo a atenção dos meus filhos, mas eu nunca bati neles. E eu apanhei muito. Quando eu disse que a varinha de goiaba estava me esperando em casa, quando não era varinha de goiaba, era, sabe o que? Umbigo de bezerro. E eu não sei se alguém aqui conhece, aquilo corta o corpo. E eu ficava cheia de bolha. E minhas filhas falam, elas às vezes querem até me ver irritada, porque elas falam assim, eu gosto de ver mamãe irritada. Eu sei que ela não me bate, elas já falaram até isso. Eu falei assim, uma hora eu vou bater. Mas eu não faço isso, porque eu sei a dor de como como apanhar. Então eu não quero isso. E se eu quero amor para as outras pessoas,
eu não posso estar agredindo os meus filhos dentro de casa. Posso falar com eles, agora bater, essas coisas não. Aí vamos para mais um pouquinho. A essa classe pertence, esse aí eu já li, né? O peso do seu orgulho e do seu despotismo, essas pessoas parecem querer se desforrar do constrangimento a que se submetem fora de casa. Isso aqui, a gente tem vários exemplos, que às vezes a pessoa fora de casa, tanto faz o homem quanto a mulher, feliz da vida, quando chega em casa, às vezes é muito chamada a atenção fora de casa, do patrão, sei lá, de alguma coisa, quando chega em casa, nossa, as pessoas que estão em casa têm vontade de correr. Tanto faz, eu já ouvi muitas esposas reclamarem dos maridos, eu também já ouvi muitos maridos reclamarem das esposas, que a tratam humilhando dentro de casa. Já ouvi maridos e mulheres dizendo que tinham tudo e o casal cresciam junto, do nada, supondo só o marido tem, e aí esse marido começa a humilhar a sua esposa. Ele está fazendo um papel de homem digno da lei de Deus? Ele não está fazendo esse papel. Ele começa a humilhar a sua esposa porque a sua esposa está desempregada, a sua esposa está lá cuidando só da casa, e ele diz, não, você tem que sair também para buscar dinheiro, para me ajudar também. Só que naquele momento ela não pode, por algum motivo, talvez passa por alguma doença. E quando não separam por causa disso, hein? Porque muitos homens abandonam as mulheres quando elas mais precisam. E a mesma coisa as mulheres abandonam os homens quando eles mais precisam. Isso está fora da lei de Deus. Uma hora vão ser cobrados. Não se atrevendo a usar de autoridade com os estranhos, que os colocariam em seu verdadeiro lugar, querem pelo menos se fazer tímidos por aqueles que não podem resistir a eles. Entendeu? Até nisso aqui, ele fala, não tem homem que gosta de bater nas mulheres? Está aqui. Ele não bate em alguém lá fora, do mesmo tamanho dele, mas na mulher em casa, indefesa, ele bate. Tem vice-versa, às vezes tem mulheres também desse nível. E aí o que acontece com esses homens? Uma hora a lei de Deus está ali para corrigir eles. Por que eles não agridem lá fora um que são do mesmo tamanho, mesma coisa? Aí não, eles se dão de tímido, está falando aqui no Evangelho. Eles fingem de tímido, fingem de mansos, que são calminhos, mas quando está lá sozinho na sua casa com a sua mulher indefesa, com seus filhos indefesos, aí começa a mostrar as garras de leãozinho. Sua vaidade aumenta o poder dizer, aqui eu mando e sou obedecido.
sem pensar que poderiam acrescentar, com muito mais razão: eu sou detestado. Então, quando eles falam assim, aqui eu mando, aqui todos têm que me obedecer, a razão, eles teriam que dizer assim, aqui eu sou detestado. Porque quando eles chegam na casa, ou chegam no local onde eles se demonstram eu posso dizer, esses maléficos, essas pessoas mau caráter, fora da lei de Deus, porque eu considero essas pessoas, esse tipo de pessoas, simplesmente são pessoas fora da lei de Deus. Então eles deveriam de dizer assim, aqui eu sou detestado. O tempo que eles falam assim, aqui eu mando, aqui eu faço isso, aqui eu faço aquilo e todo mundo tem que me respeitar. São essas pessoas ali que um dia Deus vai ensinar. Aos pouquinhos eles vão chegar lá. O que nós temos que fazer por eles é prece. Porque não adianta você dialogar que ele vai gritar mais. Se é uma esposa que acontece essa falta de respeito dentro de casa, eu não aconselho nem a pessoa continuar vivendo junto. Separam, vão cada um morar no seu lugarzinho. Se é espancando o filho, denunciam, porque isso é falta de amor. Falta de amor para com o próprio sangue. Terminando aqui. Não basta que os lábios digam palavras doces, se o coração nada tem a ver com elas. Isso é hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidos, não se desmentem jamais. Ele é o mesmo tanto diante do mundo como a intimidade. Aliás, ele sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, mas não se podem enganar a Deus. Lázaro, Paris, 1861. Foi bem explicadinho, né? Nós podemos enganar um ao outro, mas a Deus jamais nós vamos enganar. Aí, deixa eu ver ali, eu já vou terminando, falta 15 minutinhos. Porque aí vem o livro dos Espíritos ali, com os nossos irmãos ali, a Dona Silvia e o seu Carlos. É seu Carlos, né? Pensei que tinha errado o nome. Eles vão continuar aí com o estudo do livro dos Espíritos. Eu peço muita atenção vocês, com eles. Mas eu espero que a gente aprendeu um pouquinho aqui nesse evangelho, nessas palavras de Lázaro, que a gente possa ser o que a gente é e não finja, não seja uma pessoa e queira ser outra, porque Deus, não só Deus está vendo, né? Os irmãos que nos protegem, nossos guias espirituais, estão sempre presentes do nosso lado. E qualquer ato desses, eles falam, poxa, eu estou aqui, estou ajudando ela a seguir, por que ela está assim, desse jeito? Eu estou ajudando a Dilane a seguir, por que a Dilane é desse jeito? Ignorante, arrogante com as pessoas. Entendeu? Aí eles ficam envergonhados dos nossos atos. Eles ficam envergonhados dos nossos atos.
Vocês entenderam? O nosso professor está chegando para fazer a prece para a gente terminar. Vamos pedir ajuda a Jesus, pedindo ajuda e agradecendo ao Espírito Luiz, ao seu altivo, às irmãs queridas. Agradecemos o pouco de entendimento, Jesus, as poucas palavras que nós guardamos, que possamos amar mais uns aos outros, ao próximo, ajudar uns aos outros, sem pensar na volta, sem pensar no obrigado. Agradecemos, Jesus, a espiritualidade que nos ajudaram a entender esse Evangelho de Jesus. Eu agradeço por todas nós, por todos nós encarnados. Agradeço pelos desencarnados. Agradeço e peço ajuda pela humanidade, pelo esse planeta que sofre, pelas pessoas que muitos apegados ainda às suas coisas sofrem, não entendem ainda de que Deus é o Criador e pode fazer, de que Deus é o dono do mundo. Ainda, Jesus, não entendemos direito. Eu peço por eles, peço por esse planeta, peço ajuda, peço socorro, mas peço permissão a Deus para encerrar o estudo do Evangelho junto aos nossos irmãos. Que assim seja. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.